Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. Aqui também que o Hulk FN perguntou: escutar tantas histórias pesadas não mexe com o seu psicológico? Putz, ativei o negócio. Foi o meu que deu aqui essa nossa, não sei do nada. Eles estão ouvindo. Eles hackearam todos os celulares do Estúdios Flow. É verdade. Pra ver o que a gente tá falando aqui. Cara, eu sinceramente, eu não sei, cara. Eu digo sempre que a minha cabeça ou é muito boa ou é muito ruim, cara. Sim. Porque já dei palestra, inclusive, em faculdade de psicologia. Uhum. Que leram o livro da Síria e sentiram que não tinha muitos traços ali de que aquela experiência tinha me traumatizado. Uhum. E como é que você vai para a guerra no Oriente Médio, na Síria, vê bomba caindo, tiro, gente morrendo, passa 6 dias preso na penitenciária, dormindo no chão, comendo no chão, sem ninguém te dizer nada do que seria da sua vida, e não fica com nenhum trauma. Não é normal isso, tem que ter algum trauma, né? Só que eu não fiquei com trauma nenhum. Uhum. E aí eu fui dar as palestras para esse pessoal de psicologia e eu falando sobre isso, né? Eu falei, cara, a mente humana não é linear, né? Uhum. Você não pode tirar a partir de outras experiências que todo mundo vai reagir daquele jeito, né? E no meu caso, na Síria, teve isso que eu falei aqui, teve muita coisa de beleza humana, sabe assim? Cara, eu fiquei preso numa cela pequena com mais de 20 presos. Eu era o único não muçulmano, eu era o único estrangeiro, eu era o único jornalista. E naquele universo de sofrimento, de angústia, eu me senti abraçado, confortado, sabe? Uhum. Respeitado, fiz amigos lá dentro. Eu tenho um negócio que não é consciente, né? Mas é uma coisa que é muito boa para mim, que eu costumo sempre tirar o lado bom das coisas, né? Assim, é óbvio, eu sei, né? Já me disseram isso, que muita gente que passa por traumas muito menores do que eu passei na Síria e fica para sempre com trauma, com síndrome do pânico, essas coisas. Eu acho também, assim, creio realmente nisso, que a minha fé também ajuda muito nisso, eu creio muito em Deus. Uhum. E eu senti muito isso, a presença de Deus lá na prisão, sabe? Até com os muçulmanos. Eu não sou muçulmano, sou cristão, mas lá teve um momento em que eles foram orar, fazer a oração deles, do Islã, e que eu orei com eles para sentir aquela energia boa da fé. Então eu sinto muito que tem esses elementos que me dão forças para superar, entendeu? As coisas ruins, né? A pergunta aqui anterior era se ouvir tantos relatos duros, difíceis, me afetavam muito, né? Eu tenho uma coisa também comigo que se eu ouvir um amigo meu contando uma grande tragédia na vida dele, certamente isso vai doer mais em mim do que eu ouvir alguém contando isso num trabalho. Uhum. Quando eu vou entrevistar alguém, eu estou muito focado no meu trabalho, entendeu? Eu estou ali para entrevistar a pessoa, eu preciso ouvir e entender, apurar, assimilar o que ela está me contando. É lógico que tem coisas que eu ouço no meu trabalho que batem forte no meu coração. Só que eu não sei como eu faço isso. Mas eu filtro aquele negócio naquela hora e continuo frio, ouvindo e entrevistando a pessoa. Uhum. Acontece às vezes de em casa depois, ou em algum outro lugar, eu senti aquela pancada, entendeu? Uhum. Por exemplo, eu falei aqui do meu segundo livro, chamado Viúvas da Terra, que é um livro que eu escrevi sobre violência agrária no Brasil. Assassinato de agricultores pelo Brasil. Como geralmente quem vai para o confronto com madeireiros, fazendeiros, são os homens, né? São eles que morrem. Uhum. Daí ficam as mulheres. Daí eu fiz esse livro com esse título, Viúvas da Terra, que eu mostro muito essa questão a partir do olhar das mulheres, das viúvas. E teve uma situação em que eu estava apurando uma história no interior do Pará, numa cidade chamada Marabá. Estávamos eu e um fotógrafo, né? O Jandori Simões, um grande amigo. A gente estava lá e eu entrevistando uma das viúvas, né, que era uma mulher bem mais esclarecida do que geralmente elas são, né, naquela região muito distante, pobre. E eu falando com ela, e ela me falou, né,
como foi tudo, como mataram o marido dela. E eu queria uma foto que demonstrasse aquela dor dela, entendeu? E que não fosse aquela foto óbvia da viúva segurando a foto do marido morto. Uhum. E aí ela me disse que fazia muito tempo que ela não ia ao cemitério. Aí eu falei, a senhora toparia ir lá com a gente? Para fazer a sua foto lá? E ela não queria ir. Ela falou, mas me dói tanto ir lá ver aquele túmulo, não sei o quê. Aí eu falei, a senhora sabe, a senhora entende um pouco do trabalho da imprensa, a senhora sabe que a imagem é muito forte. Uma foto da senhora lá seria muito importante pra gente, isso aqui. Aí ela topou ir. A gente foi lá, ela estava lá limpando o túmulo dele, né? E aí chegou lá, tinha um monte de folha seca, areia, sujeira assim, e ela passando a mão assim, limpando, né? E aí a gente e aí ela acabou de limpar, apoiou assim no túmulo, baixou a cabeça e começou a chorar. Na hora que ela fez isso, eu olhei pro fotógrafo, eu falei, a foto é essa agora. Aí ele fez a foto dela, né? Uhum. E essa foto saiu, eu fiz a matéria sobre isso antes, depois fiz o livro, né? E essa foto está no livro e está na matéria. Depois a gente levou ela em casa, né? Eu tinha alugado um carro, levamos ela em casa. Teve uma cena muito legal, essa mulher, cara, Dona Maria João da Costa, teve um momento lindo. Eu ia na casa das viúvas todas, né? E como eu sei que são pessoas muito pobres, eu sempre levava uma cesta básica para dar para elas, né? E aí, na hora de dar a cesta básica para ela não quis. Ela falou assim, você vai encontrar pessoas que precisam disso muito mais do que eu. Uhum. Eu insisti, ela não aceitou. E de fato eu encontrei gente, né, muito mais pobre do que ela nessa apuração, nesse trabalho. Mas enfim, fizemos esse trabalho e aí voltamos pro hotel. Eu estava no hotel lá em Marabá, né? E aí, um calor dos infernos, chegamos no hotel, deixamos as coisas no quarto e fomos para a piscina. Eu e meu amigo fotógrafo, João Duari. Dentro da piscina, já, né, ali relaxado, conseguimos aplacar o calor. E aí eu me liguei em tudo que aconteceu, né? Uhum. E eu falei para ele, cara, a gente é dois animais, cara. Olha o que a gente fez. A gente leva uma mulher para o cemitério para causar toda aquela situação nela, aquela emoção nela, para que na hora que ela está externando a dor, chorando, a gente ter a imagem, bicho. A gente é muito desumano, cara. Aí ele falou, mas fica ligado que é essa frieza que faz teu trabalho ter o resultado que tem e para futuramente, quem sabe, causar algo positivo na vida dela. Uhum. Aí ele me mostrou, né, que, de fato, né? Se eu não tiver essa frieza na hora do meu trabalho, o resultado do que eu fizer vai ser certamente não tão bom, né, quanto é com essa minha frieza, né, entre aspas, o que também pode ajudar a vida da pessoa, né? Sim. Então, assim, é uma coisa bem complexa aí, né? Tu faz terapia? Tem psicólogo? Nada? Não fiz, não. Mas tem alguma bagagem filosófica de espiritualidade para entender essa parte que tu falou, que tu consegue se distanciar da cena e ver de fora? Petrica, não sei até que ponto a minha fé, né, ajuda nisso. Eu não vejo isso como uma questão espiritual de fé, não vejo. Eu vejo isso como uma questão. Eu posso estar errado, lógico, né? Mas, assim, para mim, isso é mais uma questão quase que racional, sabe assim? Uhum. De, cara, eu tô aqui fazendo um trabalho, não posso me deixar emocionar por isso agora, entendeu? Uhum. Eu preciso ficar frio, ficar sereno. Cara, esse meu trabalho novo, o sigiloso ainda, cara, eu já ouvi cada coisa, cara. Assim, nossa, de gente que eu tava entrevistando me falar chorando, sabe assim, dos relatos, sabe? Uhum. E eu sinto pela pessoa, óbvio, né? Aquilo me comove, mas não a ponto de me tirar do eixo, sabe assim? Eu te perguntei da terapia porque quem faz terapia tem essa noção de se auto-observar e conseguir criar esses compartimentos dentro de si mesmo, eu tenho né? muito isso, cara, sem fazer terapia. Por exemplo, o fato da Síria foi para mim, foi a coisa mais clara de como eu consigo separar isso, né? Você lê o livro da Síria. Uhum. Eu começo o livro para quem estiver interessado, chama Dias de Inferno na Síria. Eu começo o livro falando de um momento em que eu tive certeza que eu ia morrer. Não é que eu suspeitei, ou que eu achei, ou tive receio, não. Eu tive certeza que eu ia morrer. E naquele momento eu fechei os olhos
entreguei a alma a Deus, esperei o tiro e fiquei tranquilo. Uhum. Então foi muito, muito, muito duro que eu passei na Síria. E foram dias muito infernais, angustiantes, porque ninguém me dizia nada. Quando eu fui preso, não me deixaram dar sequer um telefonema, ou seja, ninguém sabia que eu estava preso. Uhum. Né? As autoridades, a polícia, do exército, não demonstravam nenhum respeito por mim, me humilhavam, sabe assim. Foi muito duro. Uhum. Só que eu estava vivendo aquilo e ao mesmo tempo eu pensando, cara, eu estou vivendo uma história muito fantástica. Sim. Uhum. Se eu sair daqui com vida, eu vou contar uma história assim, muito, muito interessante, entendeu? Uhum. Eu estava pensando assim, eu não tenho medo nenhum de morrer, cara. Eu não quero morrer, não tenho vontade de morrer, mas não tenho medo nenhum de morrer. Sou muito tranquilo da minha honestidade comigo mesmo, com as pessoas que me conhecem, com Deus. Então, assim, muito tranquilo. Mas eu não quero morrer. Né? Então, eu pensava, eu estava mais preocupado em sair com vida para escrever sobre o livro do que ficar vivo, sabe? Teve um momento muito, muito duro, cara. Eu no carro achando, cara, os caras vão me matar, eu vou morrer daqui a pouco. E eu só pensava o tempo todo naquele verso do Salmo 23, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Uhum. Pensava só nisso. Uhum. E já na sequência eu pensava, acho que se eu sair daqui vou ter uma história muito legal. Só que isso foi quando eu fui preso no primeiro dia. Uhum. Depois que me colocaram no presídio, que foi outra situação muito angustiante, cara, me disseram que ia ser solto, me colocaram num presídio. E aí quando eu vi que tinha um cara que falava inglês na minha cela e um monte de preso, eu falei, cara, esse cara queria me prender para prejudicar meu trabalho. Eles me deram o que eu queria, um monte de gente para eu falar aqui, entendeu? Sim. Uhum. E aí eu passava o dia inteiro trabalhando, Uhum. fazendo entrevistas e lógico, né, também sentindo minhas coisas. Mas eu estava o tempo todo, isso você falou, como se fosse duas pessoas, entendeu? Uhum. Uhum. Eu sofrendo tudo aquilo, angustiado, com medo, triste pra caramba. E o outro eu, como se fosse um jornalista apurando outra coisa. Como se eu não fosse o personagem, entendeu? Sim. Uhum. Uhum. É meio louco, mas é isso aí. A tua paixão pelo jornalismo é uma âncora na tua existência que tu se apega quando tudo tá horrível e tudo faz sentido. E foi totalmente lá, porque o fato, quando me prenderam lá na Síria, eles confiscaram só meu passaporte, né? E as coisas que eu tinha de tecnologia. O celular, a máquina que eu levei fotográfica, digital, né? E também eu tinha uma máquina filmadora também da revista que eu levei que estava comigo. Tudo isso foi confiscado. Mas eu fui preso, eu entrei na penitenciária, minha mochila, minhas roupas, a minha carteira, né, com meus documentos, o dinheiro, eles pegaram só o passaporte. E a coisa mais importante para mim, que era o meu bloquinho com a caneta. Uhum. Eles viram papel e caneta, isso não tem nenhum risco, né? Só que foi isso que eu consegui apurar tudo, todos os dias. Uhum. Uhum. Eu usava o Amara, que falava inglês, como intérprete, entrevistava os outros presos e estava ali. Então, assim, eu estava o dia todo trabalhando. Uhum. E com certeza isso ocupou minha mente, ajudou para que eu suportasse aquela dor toda, né? Uhum. Uhum. Porque se não tivesse ocupando minha cabeça, cara, ia ser pior. Dias de Inferno na Síria, né? Esse livro é maravilhoso. Outros avisos, para você quiser interagir aqui na live hoje. Tem o link que está fixado no chat para você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br. Você pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv, o link também está na descrição. Os assinantes da Saco Cheio TV têm acesso ao grupo do Telegram. Então lá no Telegram você pode mandar mensagens pra gente. Aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro.